cirurgia de face, facelift, seu nome em inglês, ou ritidoplastia, seu nome técnico. Essa é a cirurgia que vai tratar o excesso de pele no rosto e na papada. E é esse o nosso tema de hoje. O objetivo dessa cirurgia é o rejuvenescimento através do reposicionamento dos tecidos e retirada do excesso de pele, devolvendo a definição dos contornos, diminuindo o peso que o tempo pode ter impresso no seu rosto. Uma versão rejuvenescida, mas nunca deixando você se esquecer de quem você é. Resultados naturais são sempre os mais belos. Nessa, como em toda cirurgia, não existe mágica, mas sim muita técnica e detalhes envolvidos. E é sobre tudo isso que eu e minhas amigas Helena Lima, Cíntia Mundim e Tati Monge vamos falar hoje. Então, fique com a gente neste Plástica com Cirurgiãs. Você vai se surpreender. Provavelmente você não sabia que o envelhecimento facial é muito mais complexo do que apenas as alterações na pele, que é o que chama mais nossa atenção. Esse é um processo que envolve vários planos, desde o ósseo. Então vamos começar entendendo mais o envelhecimento facial. Para isso, vamos montar essas camadas, da parte mais profunda para a porção mais superficial. Então, fala pra gente, Cíntia, o que acontece na camada mais profunda, a óssea? O que acontece nos ossos da face é uma reabsorção. Isso acontece no corpo inteiro e na face não poderia ser diferente. Só que na face a gente tem uma característica especial. É a nossa ossatura que dá sustentação aos nossos tecidos sobrejacentes, que são os nossos tecidos musculares, gordurosos e a nossa pele. Então, se perde a sustentação, pensa bem, é igual a construção de uma casa. A nossa ossatura são os pilares que sustentam as paredes, que sustentam o telhado. Então, se a nossa ossatura vai ficando cada vez mais delicada, cada vez mais fininha, ela vai tirando a projeção desses tecidos e eles naturalmente ficam mais flácidos e mais suscetíveis à gravidade. Quer ver? Vou mostrar para vocês exatamente o que acontece aqui. Observem que a gente tem um afinamento da ossatura malar, o que daria sustentação à nossa bochecha. A gente também tem um alargamento da nossa fossa orbitária, que é o buraquinho onde fica inserido o nosso globo ocular. Observem como essa fossa está bem mais ampla, bem mais larga, o que proporciona a extrusão das bolsas palpebrais e a pele ficar cada vez mais soltinha e cada vez mais flácida. E por último, a gente tem um afinamento da nossa mandíbula. A mandíbula encolhe, ela fica mais fininha. Com isso, a gente perde a projeção dos nossos tecidos faciais e a gente perde essa diferenciação do rosto para o pescoço, né? Subindo um pouquinho mais, a gente tem os planos intermediários, que são os músculos e a sua aponeurose, que é o tecido que reveste a musculatura. Fala pra gente, Tati, o que acontece nessa camada? Bom, com relação ao músculo, o músculo exatamente ele transiciona entre o osso, camadas profundas da pele e camadas superficiais. No caso do envelhecimento, eles são responsáveis por toda a expressão facial. E a gente vai tendo afinamentos e frouxidão dos músculos, indo para o sentido da gravidade. Com isso, ele vem trazendo alguns compartimentos, algumas almofadinhas de gordura e a gente vai perdendo, por até baixa projeção óssea, eles vão escorregando sobre um osso que está reabsorvido. Então, a gente vai tendo essas frouxidões, que a gente vai tratar cirurgicamente. E chegamos então na parte mais superficial, a pele e a gordura. E quem vai contar tudo do envelhecimento dessa parte é a Helena. Pois é, gente, a parte externa, que é o que a gente vê, né, pele, e a gordurinha está totalmente conectada com essa pele, são as queixas comuns que a gente tem no nosso consultório quando está relacionado à face. O que a paciente fala? Minha bochecha caiu, olha aqui meu pescoço, olha minha papada, né? Então, vou mostrar para vocês. Tem um desenhozinho aqui super legal que eu vou explicar e vocês vão entender comparando uma face jovem com a face envelhecida. Na face jovem, olha aqui, isso aqui é gordurinha que está preenchendo bem essa região das têmporas. O envelhecer chama atenção, às vezes, uma face cadavérica, né? Aquele afundado. Nisso aqui tem menos gordurinha, ela vai ficando mais estreitinha.
Nessa área aqui abaixo dos olhos, olha como é que está bem próximo, com a frouxidão, com a flacidez, com todo o descenso, o músculo puxou, o osso afinou. Olha como que essa gordurinha já está ocupando um espaço muito maior. Isso é visto, né, com a flacidez, que a gente depois vai indicar os tratamentos cirúrgicos. E nessa região central da face, repare aqui como é que está tão certinho, né? Olha para onde veio parar essa gordura. Olha como que ela vai pesar aqui para baixo. E nisso, qual que é a queixa? Essa aqui. E vai deixando de ter transição bonita. Então, como a gente já falou, o osso absorveu, isso aqui vai cair. Então, a gente vê com pele e o coxinho gorduroso, que são as almofadinhas da face, elas caem. Aqui eu mostrei a parte superficial, tem também um pouquinho mais de gordura profunda. Então, nesse desenho, fica bem nítido, ela está parando aqui. Olha, vindo aqui abaixo da boca, né? E a pele? A pele perde o colágeno. Perde o colágeno e aqueles ligamentos que estão numa transição aqui, que seguram determinadas áreas da face, nessa região central é onde a gente sente mais o envelhecimento, porque não tem nada ligando. E por gravidade, peso e ausência quase que muita de colágeno, né? A gente tem a pele mais frouxa. Então, gente, como vocês viram, o processo de envelhecimento é tridimensional e é consequência do somatório de todos esses efeitos. Essas alterações são inerentes ao passar do tempo. Envelhecer faz parte do viver. Com certeza, a genética e o modo de vida influenciam na velocidade do processo de envelhecimento. Além disso, hoje em dia temos vários procedimentos que ajudam a diminuir essa velocidade. Entretanto, todas essas alterações que as meninas mencionaram, com certeza vão acontecer com todas as pessoas. Para isso, a cirurgia plástica desenvolveu a cirurgia de ritidoplastia, que vai tratar as quedas e a frouxidão e os excessos dos tecidos da face e do pescoço. Para avaliação e planejamento cirúrgico da ritidoplastia, nós separamos a região em 3 partes. A parte superior, que vai tratar da sobrancelha até na testa, a parte média, que vai das pálpebras superiores até a linha da mandíbula, e a parte inferior, que engloba o submento, que é a papada, e o pescoço. Vamos seguir o mesmo raciocínio que fazemos na consulta de avaliação. A gente começa vendo as alterações por segmento para propor a melhor tática cirúrgica. Então vamos lá. O que a gente pode perceber no envelhecimento do terço superior são, aqui a gente tem uma face jovem, com o supercílio posicionado, né? Nesse caso, com elevação mais lateral do supercílio, e no caso, um supercílio mais caído. Então, a gente pode ter uma pitose palpebral, por redundância, por sobra de pele, ou também pela queda do supercílio. Isso aí vai dar um olhar, uma característica triste, uma característica entristecida pelo paciente. O que a gente pode ver também são algumas rugas estáticas, que são agravamento das rugas dinâmicas. Então, elas dão sulcos na pele, podendo dar até uma quebra, uma fissura dérmica. Sentando também, igual a Cíntia falou já da absorção temporal, a gente pode perceber alguns afundamentos, principalmente centrofrontais. Nas mulheres isso incomoda muito porque elas passam a adquirir uma característica mais masculina. Pois é, para falar nisso, o tratamento cirúrgico, né? É uma região que a gente indica cirurgia. Porque quando a pessoa chega, como a Tati falou, a sobrancelha não está tão arqueada, e às vezes, gente, no homem, ela não é arqueada, ela já é naturalmente horizontal. Com o envelhecer, ela fica mais baixa, praticamente entrando dentro do olho. E às vezes ele vem com a queixa e fala assim, eu quero operar minha pálpebra. Quando eu faço aquela análise, ele tem mais queda da sobrancelha do que pele na pálpebra. E aí a cirurgia vai ser puramente cirurgia da testa. Que como pode ser? Pode ser com um corte, chamado coronal, que com o passar do tempo, e mais atualmente, a gente usa só a vídeo, tá? Então, o que ficou diferente? Eu não preciso mais cortar de fora a fora, que é no couro cabeludo, é uma cirurgia que corrige perfeitamente, mas a gente pode fazer por vídeo, que são pequenos cortes também escondidos no couro cabeludo, tanto para homem quanto para mulher. Mas quando que eu indico fazer o corte? Atualmente eu só indico para fazer o corte quando a pessoa, além desse envelhecimento de muita ruga, da sobrancelha muito caída, a gente faz uma análise e tem uma discreta sobra de pele.
E tem também a testa curta. E a testa curta. Mas nesse caso, a gente vai fazer um estiramento e tirar a pele, porque quando você faz a vídeo, ou quando você faz qualquer tratamento dessa região, o principal é tratar o músculo. Então, a gente solta esses músculos e aí automaticamente a sobrancelha melhora. E o semblante fica com aspecto mais descansado, né, Tati? O olhar Menos triste, né? Menos triste, menos cansado. Essas técnicas que a Helena mencionou são técnicas que vão ter uma abordagem maior, né? A gente também tem opções para correções menores. Em relação à queda da sobrancelha, existe uma cirurgia que se chama Castanhares. A Castanhares pode ser na região da cauda da sobrancelha ou na região total da sobrancelha. Como é que a gente vai fazer? A gente vai retirar um pedacinho de pele na cauda da sobrancelha de tal maneira a levantar a caudinha da sobrancelha ou até mesmo a sobrancelha inteira, de tal maneira que a gente consiga levantá-la. Qual que é a grande desvantagem dessa técnica? Ela conta com a presença de cicatrizes e isso é importante a gente mencionar com a paciente. Apesar de serem cicatrizes bem discretas, elas ainda assim estão lá. Né? A cicatriz pode ser na caudinha da sobrancelha, se a gente optar por esse corte, ou pode ser na sobrancelha inteira, fica bem juntinho aqui dos pelos. Mas é uma cicatriz que existe. Uma outra técnica que a gente tem é uma técnica que vai abordar a queda da cauda da sobrancelha, ou seja, ela só vai tratar essa região aqui, ó, da caudinha da sobrancelha, através de um pequeno corte aqui na raizinha do cabelo. A gente vai fazer um descolamento e vai tracionar essa pele toda para cima. E por último, a gente tem a toxina botulínica, que vai tratar as rugas móveis, que a Tati já falou, aquelas que aparecem quando a gente está conversando, quando a gente está se expressando, para que evitemos que elas se tornem rugas fixas, como ela mesma falou. Mas sobre isso a gente vai ter um programa inteirinho para conversar sobre esse assunto, né, meninas? Os olhos, as janelas da alma, como já disse o poeta, merecem uma atenção especial. Geralmente são tratados durante a cirurgia de ritidoplastia, mas também podem, e muito frequentemente, diga-se de passagem, serem tratados separadamente com a cirurgia de blefaroplastia. É sobre isso que nós vamos falar agora. Então, Tati, como é o processo de envelhecimento específico da área dos olhos? A região das pálpebras, elas começam os primeiros sinais de envelhecimento aos 25 anos. É a primeira localização anatômica da face que começa a envelhecer. Por quê? Ela tem algumas características, por exemplo, a pele não tem glândula sebácea, é uma pele muito fina, de meio milímetro, então ela é muito delicada. O coxim de gordura também é muito delicado, o músculo também. O osso, ele está perto de um rebordo redondinho, então é uma área de absorção óssea também. Então tem todos os elementos. E aqui, gente, nós temos um paciente jovem, ainda do sexo masculino. A gente tem sobrancelhas retificadas, mas a gente não vê excesso de pele, apesar do nosso supercílio baixo. Nós temos tudo cintadinho aqui, então a gente percebe que a gente tem ainda um volume, um suporte malar. Nesse caso, no envelhecimento, a gente já percebe uma queda do supercílio, nós temos redundância de pele, pela absorção óssea, nós temos alguma frouxidão ligamentar, a gente tem alguns ligamentos aí, então a gente tem herniação de bolsas. Então nós temos um conjunto de fatores que precisam ser operados, né? No caso, precisam ter um resgate cirúrgico. Bom, e aí é a cirurgia, né, Cíntia? E o que a blefaroplastia pode fazer para a gente nessa região? A blefaroplastia, a intenção da blefaroplastia é trazer um olhar mais descansado para o paciente. Então, o que a gente precisa para fazer isso? Primeiro, tirar o excedente de pele. Tem pelezinha sobrando embaixo, tem pelezinha sobrando em cima. Então, através de incisões muito discretas, através de cicatrizes muito discretas, a gente vai retirar esse excesso de pele e depois nós vamos tratar as bolsas palpebrais em quem tem bolsa palpebral. Existem pacientes que têm só excesso de pele, existem pacientes que têm muita bolsa palpebral. Nesses casos, a gente vai abrir e vai retirar as bolsas palpebrais, ou se forem pouquinhas, a gente só vai voltar elas para o lugar de onde elas nunca deveriam ter saído. E mais um passo que a gente vai fazer também é fixar a parte de baixo dos olhos para que ela
pare de descer. O que acontece? No processo de envelhecimento, os olhos pesam como um todo. Então, muitas vezes, a gente começa a apresentar um aparecimento da parte branca dos olhos, o que deixa o olho mais evidente, né? Então, mais redondo. Então, normalmente, a gente faz essa fixação lateral do canto externo da pálpebra inferior para que o olho da pessoa continue aquele olho mais amendoado, que é uma característica que ela deveria ter quando era mais jovem. Né? É um tratamento bem complexo, né? Apesar de a gente estar falando que está tirando pele, então a Cíntia falou muito bem. Às vezes tem gordura que muitas vezes a gente tira um a mais e aproveita às vezes um pouquinho dessa gordura para dar aquele enchimento da própria gordurinha da região. Mas falando dessa região, é uma pele muito fina, né? E essa pele fina, a gente tem mímica e a pessoa acha que vai operar, principalmente a pálpebra inferior, e vai ficar 100% esticadinho. Tem que lembrar que depois daquele período de uma certa inchação, você tem toda uma acomodação, você continua tendo músculo, você continua tendo a sua mexidinha clássica, que é o seu aspecto, né, da fala, da sua mímica. E essa pele, que muitas vezes já tem uma ruga, essa ruga vai continuar aí. Aí entra alguns tratamentos a mais. Então, são os tratamentos laser, Morpheus, que a gente pode fazer muitas vezes na sequência, no pós-operatório de uma blefaroplastia. E a gente tem que lembrar sempre que muitas vezes os pacientes, às vezes, eles têm um problema só na de cima, só na pálpebra superior ou só na pálpebra inferior. Não necessariamente a gente precisa operar as duas. Exatamente. Principalmente os pacientes mais jovens, né, meninas? Geralmente, os pacientes mais jovens, às vezes, eles têm mais problema na pálpebra superior, né? Mais excesso na pálpebra superior do que na inferior. Então, é comum. É legal falar isso, porque às vezes a pessoa fica toda chateada, pensando assim, eu não tenho idade para operar. Então, é um local, como a Tati chamou a atenção, não é a idade que manda a cirurgia, é a indicação. E muito frequente, a pálpebra superior. Porém, eu tenho alguns exemplos de pálpebra inferior. Só a pálpebra inferior. Né? Só a pálpebra inferior. Paciente jovem, 30 anos. Qual que era a queixa dele? Ele não queria ter o aspecto de que ele estava cansado, de que ele tinha virado a noite na farra e nem beber ele bebia. E as piadinhas, né, que hoje nem pode fazer, era de que ele tinha isso. Então, ele tinha bolsa exuberante aos 30 anos. Ele foi operado só a pálpebra inferior. Vocês já viram criança? Tem criança que já tem as bolsinhas palpebrais mais proeminentes, né? Só que elas estão ali, firminhas, né? À medida que a pessoa vai envelhecendo, às vezes com 20 e poucos anos, ele já deveria ter. Tem bolsa, tem hipertrofia do músculo na infância, do jovem, é muito bacana, que às vezes a gente até confunde aquele músculozinho hipertrofiado, mas eu achei muito legal o que você falou, que a cirurgia de blefaroplastia vai tratar essencialmente o excesso da pele, não a pele, a qualidade da pele em si. Então, aquela pele que é muito ruinzinha, que foi maltratada a vida inteira, ela vai continuar sendo a pele que vai recobrir sua pálpebra, exigindo trabalhos e tratamentos muitas vezes associados e a longo prazo, né, gente? Agora, a parte média da nossa avaliação, que vai das pálpebras superiores até a linha da mandíbula. E, na verdade, engloba o terço médio e o terço inferior da face. Helena, então quais são as queixas da paciente especificamente nessa área? Eu acho que são as queixas principais, né? Porque está no centro da face, no meio, é o que ela se vê todo dia no espelho. A bochecha caiu, né? O lábio, às vezes, fica com aquela sensação de triste, assim, para baixo, é uma queixa frequente também. E aí vai perdendo a famosa transição, que face de pescoço. Então aparece a bochecha que antes era aqui, ó, nessa região chamada malar, e vem para cá de baixo e cria um sulco. E no meio desse sulco você tem quase uma linguiça, né? Uma salsicha aqui, muito feio, né? E quanto mais caído, é uma queixa frequente, a pessoa se sente com aspecto, às vezes, até ela já teve paciente que usou o termo de decrépito, porque caído demais, trabalhador, gosta de fazer várias coisas, empresário. Bom, e o Jowls, que é essa gordurinha, gente, que ninguém suporta, e isso também é um descenso dessa região central da face. Bom, agora que a gente falou, né, sobre todos esses fatores que acontecem no envelhecimento, passando por todos os envelhecimentos de todas as camadas, vamos operar, né? Então, qual que é o objetivo dessa cirurgia? O objetivo da cirurgia é resgatar este contorno, né? Resgatar e melhorar essas transições. Então, a gente tem diversas técnicas cirúrgicas que cada cirurgião vai saber escolher a melhor técnica.
Nós temos técnicas de aplicatura, nós temos técnica de mastectomia, nós temos o D-plane, nós temos o RaiSMAS. Qualquer técnica nas mãos do cirurgião é a melhor para você. Então vamos falar sobre as incisões agora. Geralmente elas podem ser pós-capilar, pode ser dentro do cabelo, mas geralmente são incisões que aparecem na transição da hairline, da linha do cabelo, e contornam anteriormente a orelha, então elas dão a volta, elas são incisões discretas, né? Muita gente tem aquele medo, vai aparecer, geralmente elas são incisões finas, delicadas, que contornam a orelha, passam a volta e geralmente podem também ser anterior à linha do cabelo ou podem entrar na linha do cabelo. Isso depende muito do cirurgião. Então, o objetivo final dessa cirurgia é o resgate de contorno, para a gente devolver fazer aquele reposicionamento de tecido, mobilizando tudo aquilo que caiu. Ô, Tati, acho que é legal você falar, que já que você está desenhando aí, que uma dúvida que as pacientes têm daquela cicatriz que pode ser na frente dessa curvinha da orelha ou em cima daquela curvinha da orelha, dependendo da paciente. Algum questionamento de alguns pacientes é o posicionamento dessa cicatriz. Nós temos uma saliência aqui muito anterior, né, que é chamada de tragos. Então, algumas cicatrizes podem ser posicionadas mais justamente, quase invadindo a porção anterior da orelha. Isso também depende de cada cirurgião, depende da anatomia do paciente, se o paciente tem pelinho nessa área ou não tem. Então, o seu cirurgião vai saber escolher para você o melhor posicionamento da cicatriz e a melhor técnica. E além da cirurgia que a Tati falou, a gente tem cirurgias menores que podem ser associadas à cirurgia de ritidoplastia nessa região, né, do terço médio que a gente está mencionando e que vão engrandecer muito os resultados. Eu queria chamar a atenção para o alongamento do prolábio. O que é prolábio? Prolábio é aquela distância entre o final do nariz, né, e o comecinho do lábio superior. Observem aqui, numa paciente jovem, essa distância normalmente é uma distância curta. Com o passar dos anos, tudo cai, né, gente? Inclusive o prolábio. O prolábio vai alongando e vai caindo cada vez mais para baixo. E chega num ponto que o início do lábio superior está bem distante do início do nariz. E isso realmente traz uma face envelhecida. Para corrigir isso, a gente tem uma cirurgia que chama quelopexia. A cirurgia de quelopexia é feita exatamente dessa maneira. A gente faz uma cicatriz que fica extremamente discreta na base do nariz e através dessa cicatriz a gente consegue tirar um pequeno fuso que vai arquear o lábio superior, diminuindo essa distância e fazendo uma eversão do lábio superior. Essa é uma característica interessante que as pacientes mais velhas falam assim, meu lábio afinou. Sim, o lábio afina um pouquinho com o envelhecimento, mas o que acontece é que com a queda dessa região aqui do prolábio, o lábio fica invertido. Então aquela parte do vermelhão, ela está escondida. Se um médico inadvertidamente colocar preenchimento ali, aí sim vai aparecer aquela boca de pato, né? Porque ele não conseguiu entender que aquele lábio fininho, ele é consequência de um prolábio muito alongado. Então essa cirurgia, ela tem um espaço muito grande e traz um elemento de muita beleza e de muita jovialidade para a paciente que faz, valoriza muito. Outra cirurgia que a gente adora, né, gente, é o enxerto facial de gordura. A gente já falou várias vezes, exaustivamente, sobre a queda dos nossos coxins gordurosos, as almofadinhas, como vocês falaram, mas também a absorção da gordura no rosto. Então, o que a gente faz? A gente coleta a gordura em alguma outra região do corpo, precisamos de pouca gordurinha, então não tem problema ser aquela paciente bem magrinha, e a gente distribui de acordo com os padrões anatômicos da paciente jovem essa gordura de novo na face do paciente. A gente devolve a gordura para o rosto da face. É um enxerto. A gente tira de um lugar da mesma paciente e coloca na face dela. Com isso, a gente consegue devolver os coxins, tratar os sulcos, melhorar mais ainda os sulcos e uma das coisas mais legais, levar células-tronco para o rosto.
que são células novinhas que vão trazer aí um vigor para essa pele, uma qualidade de pele e que vão durar para sempre no rosto. Então, o enxerto facial de gordura é maravilhoso. E por último, a gente pode fazer uma inclusão de prótese de mento, aquela prótese de queixo. O que acontece é que muitas vezes a gente perde a definição do queixo, mas acontece que tem paciente que tem um queixo mais curtinho mesmo. Já era assim, né? E a gente não consegue valorizar tanto esse ângulo aqui. Nesses casos, além de tratar muito bem essa região da papada, que nós vamos conversar sobre ela daqui a pouco, a gente pode incluir uma prótese de mento que vai projetar e melhorar esse ângulo aqui, certo? Tá claro. E chegamos à parte inferior da nossa avaliação. As alterações nessa área costumam ser mais precoces do que as do rosto. Aqui, o processo de envelhecimento é mais veloz, devido à menor quantidade de glândulas sebáceas e à pele mais fina. Também, muito relevante, é a estrutura facial. Aqui podemos comparar o perfil de duas mulheres de beleza inegável, a Elizabeth Taylor, Liz Taylor para os íntimos, e a Audrey Hepburn. Uma com um ângulo do submento mais aberto e a outra com um desenho da mandíbula mais marcado e o ângulo próximo ao ângulo reto. Vejam como a Audrey manteve melhor a definição dessa área do que a Liz Taylor. Por isso, sempre ressaltamos que a avaliação e a escolha da técnica para o procedimento cirúrgico sempre devem ser individualizados. Você é única e sua cirurgia também deve ser. Bom, Tati, então destrincha pra gente quais são os sinais, o que a gente vê no envelhecimento dessa região inferior. A região cervical, ela começa com esse limite anatômico do osso da mandíbula. E o que ela acontece nos sinais de envelhecimento? A Adriana já falou que nós temos uma pele mais fina, mais adelgaçada, com menos estruturas sebáceas. Então, e embaixo dela nós temos um subcutâneo também escasso, que pode ter um acúmulo também, às vezes, no envelhecimento, anterior ao músculo, que a gente chama de papada, né? Paralelo a isso, nós temos um músculo que chama platisma, que ele vem desde aqui da clavícula e se insere mais ou menos aqui, ó, na parte superior, na parte inferior do terço médio da face. E o que acontece? Esse músculo é um músculo depressor, ele puxa tudo para baixo. Então, nós temos esse apagamento dos ângulos inferiores. Para esse resgate, aí que a gente vai começar a operar, né, gente? Feita essas alterações do envelhecimento, a gente bora operar. Isso mesmo. E como que é a cirurgia de pescoço? As pacientes têm muito medo da cicatriz da cirurgia de pescoço. Então, eu vou começar explicando para vocês onde que essas cicatrizes ficam. São cicatrizes planejadas para ficarem extremamente escondidas. Então, paciente nenhuma precisa ter medo disso, ainda mais as mulheres, que têm mais cabelo na parte anterior e posterior do rosto, né, gente? E o penteado. E os penteados que a gente pode variar. Então, estão aqui todas as cicatrizes, vou mostrar para vocês a cicatriz que vai tratar o pescoço. Estou falando especificamente do pescoço, porque o pescoço pode ser tratado com o rosto. Mas, se a gente for tratar só o pescoço separadamente, as cicatrizes são essas. Em volta do lóbulo, e elas podem descer no pezinho do cabelo. Eu brinco com as pacientes, sabe esses cabelinhos que a gente tem aqui atrás, esse cabelinho que é um baby hair, esse cabelinho fininho que não cresce? Pois é, a gente raspa esse cabelinho e faz a cicatriz bem na borda do cabelo. Depois os cabelinhos crescem por cima e acabam escondendo essa cicatriz. Tem a opção também para aquelas pacientes que têm pouco cabelo, a gente fazer essa cicatriz no meio do cabelo. E com isso a gente consegue também abordar o pescoço. Doutora, por que você vai cortar atrás da minha orelha? Porque a gente precisa esticar o pescoço e descarregar essa pele em algum lugar. Onde que a gente vai descarregar? Atrás da orelha. Por quê? Porque é uma cicatriz mais discreta, né? Outra cicatriz que a gente vai ter é quando acontece o afastamento das bandas platismais. Como a Tati muito bem explicou, a gente tem um músculo super fininho aqui, mas que o danadinho ainda se afasta na parte central à medida que a gente envelhece, né? Então, para tratar esse afastamento das bandas platismais, a gente faz uma incisão aqui no queixinho, bem na divisão do queixo para o pescoço, então ninguém vai ver essa cicatriz, e a gente trata essa parte medial do pescoço. Por fim, a gente vai tratar a gordura, como a Tati falou, da papada.
Existem aquelas pacientes que têm uma grande quantidade de gordura aqui, a gente vai lipoaspirar. Existem aquelas pacientes que têm uma gordurinha atrás desse músculo. E na hora que a gente for costurar esse músculo, a gente também vai abordar essa gordurinha e vai tirar. Com isso tudo, a gente vai melhorar o ângulo do pescoço da paciente, né? Isso. Pescoço, eu gosto sempre de lembrar a paciente, até na primeira avaliação, da primeira cirurgia, de que como a gente continua envelhecendo, né, gente? Nós estamos operando, reposicionando estruturas, tirando excesso de pele, mas o envelhecimento continua. E a área da face mais propensa a uma nova cirurgia é o pescoço. Então, muitas vezes ela já passou por esse procedimento, passaram-se 10 anos, não sei, talvez mais, um pouco menos, e ela volta com uma queixa disso um pouquinho de pendurado, sim, ou ele merece uma reoperação. Então, a gente pode reabordar a área do pescoço como uma segunda cirurgia e muitas vezes a pálpebra está legal, aqui está bacana e você vai reoperar o pescoço. Ou ela tem uma queixa muito pontual nessa região do pescoço, a gente pode abordar especificamente. Às vezes ela merece ali um tratamento só do platisma, ou porque não foi feito na cirurgia anterior, ou porque é uma coisa que está muito notória naquele momento, né? Então, a gente pode trabalhar assim de formas separadas. Mas eu gosto de falar que a cirurgia da face é um complexo que a gente acaba tratando tudo, né? Um puxa o outro, mas vamos lembrar que tem pacientes jovens que já têm o pescoço envelhecido. Exato. Infelizmente, gente, o pescoço envelhece muito mais rápido que o corpo inteiro, né? É o que mais entrega o processo de envelhecimento. Então, às vezes, a gente pode operar só um pescoço e depois fazer a face com o pescoço 10 anos depois. Também. Né? Ou o contrário, faz tudo e 10 anos depois faz só o pescoço. Exatamente, porque, na verdade, a indicação cirúrgica e a técnica escolhida são individualizadas. Quer dizer que nós vamos escolher o que for melhor para aquela paciente e o que a paciente apresenta. Não é verdade? É importante ressaltar que a ritidoplastia, a cirurgia de face, não trata, não melhora a qualidade da sua pele. Para isso, devemos associar tratamentos específicos para a pele. Uma pele viçosa, brilhante, é sempre o acabamento perfeito. Para isso, temos várias opções de tratamentos adjuvantes e que podem e devem ser feitos após a cirurgia de ritidoplastia. Para eles, teremos um capítulo separado, nosso próximo programa, já dando um spoiler do tema. Mas como nós estamos falando de cirurgia, conta pra gente, Helena, quais são os procedimentos que a gente pode fazer na hora da ritidoplastia, até para aproveitar essa anestesia, porque são procedimentos que podem ser dolorosos. Como é que é isso? Conta pra gente. Então, Adriana, adoro aproveitar esse momento, o paciente ali em cirurgia, aproveitar a anestesia. Então, nós temos ali 2 ganhos, aproveitando o tempo cirúrgico com essa anestesia e aproveitando a recuperação. Uma boa indicação para melhorar a qualidade de pele, a gente utiliza lasers ablativos, que é o carro-chefe de rejuvenescer melhor, da melhor qualidade de pele. Dentre os lasers ablativos, nós temos o CO2, né, que eu trabalho com ele há muitos anos, e temos também o Erbo IAG, um outro laser que nós temos lá na clínica. Todos 2 vão melhorar, porque ele promove uma troca desse epitélio, né, que é a parte mais superficial da pele. Renovação celular, estimula um colágeno legal. Nas áreas não descoladas, ou seja, a região central da face, que tem ruga, que a cirurgia não trata, a gente pode aproveitar ali, você falou de dor, a gente pode aproveitar que o paciente está anestesiado e caprichar aqui, né, fazer um pouquinho mais forte, tanto CO2 quanto o Erbo IAG. E nas áreas descoladas, você vai passar também o laser para dar aquela qualidade, aquele viço, aquele brilho em toda a área operada, né? Além do laser, nós temos atualmente a radiofrequência fracionada, que é a microagulha com radiofrequência, que é a Morpheus, né? A gente pode também associar aproveitando aquela anestesia. E os resultados ficam melhores. Eu gosto até de falar que a gente entrega o melhor resultado, é aquele acabamento final da obra da casa. Você deixa uma casa reformada sem uma boa pintura? Não, exatamente isso. E é o que ela falou, né? Além da gente aproveitar uma analgesia, porque esses tratamentos, quando são feitos na profundidade correta e com a intensidade correta, eles são extremamente dolorosos. Então, a gente aproveita a anestesia e aproveita a recuperação. A pessoa já não vai estar bonita, né, gente? Vamos combinar que a cirurgia de ritidoplastia deixa
deixa a pessoa muito feia. Inclusive, as pacientes perguntam, dói? Eu falo, só dói olhar no espelho, porque é verdade, são 15 dias horrorosos. E aí a gente aproveita, porque o pós desses lasers também é muito feio. Então a pessoa aproveita e junta as duas recuperações. O laser ablativo, ele dá a famosa casquinha, né? Então, neste momento, Cíntia, quem que não é o melhor amigo nesse momento? Sol, né? Não, o espelho. A dor vai ser olhar no espelho. Mas vai passar. Hoje nós temos vários creminhos que nos auxiliam. Então, numa média de 3 dias, 7 dias, você tem uma boa recuperação. É o mesmo período que você vai estar próximo do seu médico, fazendo a recuperação da cirurgia. Gente, no pain, no gain. Então, se você quer ter um ganho, você vai ter que passar por um processo. E vai passar. Exatamente. E vai melhorar. E por falar nesse processo, vamos falar um pouquinho para os pacientes entenderem, para quem tem curiosidade, exatamente dos processos pré e até um pouquinho pós-operatórios. Conta pra gente aí, Cíntia. Olha, primeiro falando um pouquinho do pré-operatório. Sabe o que eu acho mais importante numa cirurgia de ritidoplastia? É o alinhamento com o seu cirurgião. O que acontece? Existem, como a Tati mencionou muito bem, várias técnicas e depende muito do rosto que está se apresentando a escolha da técnica operatória. Então, essa consulta pré-cirúrgica ela é extremamente importante. Existem técnicas que tratam melhor determinadas regiões, determinadas quedas e outras que servem para outras quedas. Então, assim, cada pessoa tem, o que a gente deu aqui foi um panorama geral do processo de envelhecimento, mas cada pessoa tem as suas características específicas e individualizadas. Então, essa consulta pré-operatória ela é extremamente importante para que o cirurgião já vá imaginando qual técnica ele vai usar em você. E aí vem todos os cuidados que são os mesmos para qualquer cirurgia. Exames de sangue, exames de urina, idas ao cardiologista, ao anestesista, para que a gente passe um olho geral na saúde desse paciente e possa proceder o ato operatório sem nenhuma intercorrência, sem nenhum susto. E a gente tem que ter um preparo adequado, incluindo a pele. É uma pele que a gente tem que fazer um tratamentozinho prévio, às vezes até uma limpeza, usar ácido dependendo do cirurgião, dependendo do médico. E outra coisa que é importante considerar no pós-operatório, alguns cuidados específicos, né? A gente pode colocar taping, a gente coloca faixinhas, malhazinhas de contenção, é muito importante. E a gente pode usar outros recursos. A gente pode usar LED, nós podemos fazer uso de terapia hiperbárica, que auxilia muito no processo de recuperação, de prevenção de eventos, né, indesejáveis. A gente também pode fazer, a gente pode ter dreno, então a gente tem que fazer uma drenagem adequada, uma reabilitação adequada. Então, tudo isso compõe um bom resultado para a cirurgia. E agora, então, nós estamos chegando no finalzinho do programa e vamos para uma parte essencial, uma parte fundamental para quem tem interesse e deseja estar planejando a sua ritidoplastia, que é aquela famosa pergunta: mas, doutora, o que eu posso esperar da minha cirurgia? O que eu devo esperar da minha cirurgia? Então, vamos lá, gente. Olha, eu acho assim que isso é uma das coisas mais importantes para a gente alinhar com o paciente antes dele ser operado. A cirurgia de ritidoplastia tem como objetivo final o rejuvenescimento facial, ou seja, essa paciente vai retomar aspectos que ela mesma tinha numa vida mais juvenil, quando ela era mais jovem. Ou seja, a cirurgia de ritidoplastia, ela não modifica a face da paciente, ela devolve elementos juvenis, ela reposiciona os tecidos de tal maneira que essa paciente fique parecida com ela mesma, porém mais jovem. Então, quanto mais natural o resultado, quanto mais parecida essa paciente ficar com o que ela era alguns anos atrás, melhor a gente considera o resultado da ritidoplastia, não é? Sem dúvida. Uma pergunta frequente, né? Quantos anos então eu vou rejuvenescer, né? A gente imagina a pessoa o resultado melhor realmente é o natural, é isso que elas nos pedem, né? Sentada na nossa frente, eu quero resultados naturais. É o desejável e é o que a gente deve entregar em todos os casos. E se vai rejuvenescer 10 anos, não tem como você firmar 10, 15 anos. Então, é uma face, eu acho que mais tranquila, mais suave, menos cansada. Então, é uns 50 anos, com uma cara de uns 50 anos bem, né, pleno, né? 60 anos, nossa, super bem vividos. E com aí vai, né? Com a beleza realçada. Com a beleza realçada. Tirando, como foi falado aqui, aqueles sinais
que o tempo põe na gente, aquilo que não me pertence. Essa cara cansada, essa olheira que eu acordo, não me pertence. Então, é dando isso. E, Tati, conta pra gente, então, e o que a gente pode fazer no pós-operatório, rapidamente, para ajudar na manutenção desse resultado? Uma série de cuidados, né? É evidente que a cirurgia trata cirurgicamente. Ela reposiciona, ela muda tecidos de lugar, né? Mas ela não faz o que a gente... alguns elementos de resgate ósseo, por exemplo. Eu gostaria de ter um queixinho a mais. Não, então seria uma prótese. São alterações estruturais. Isso de estrutura. Mas também a gente pode lançar a mão no pós-operatório de alguns recursos, como lasers, depois bioestimuladores de colágeno, ou seja, é uma manutenção. Assim como a gente opera o corpo, faz uma plástica de contorno corporal, tem que ter malhação e tem que ter dieta, no rosto a gente tem que ter a mesma coisa. Porque muitos pacientes chegam, não, eu quero operar de cara. Eu não faço nada, eu quero operar de cara. Não, essa pele demanda tratamento, esse tecido subcutâneo precisa ser tratado, esse revestimento. Então, demanda muito cuidado. É o conjunto da obra que vale. Exatamente. Cuidado é que vai manter, que vai valorizar todo o procedimento realizado. E é legal falar da manutenção desde a primeira consulta, né? Para não parar ali. O processo de envelhecer não parou, não vai parar com a cirurgia. Então, faz a cirurgia e já coloca, assim, como uma proposta de vida, né? Essa manutenção desse trabalho que foi entregue. Aí você tem os lasers que eu falei durante a cirurgia, a gente pode fazer depois também, né? A gente pode fazer outros procedimentos, inclusive ultrassom microfocado, a gente pode fazer... A gente vai falar no próximo programa. É uma coisa que a gente não pode deixar passar despercebido, é orientar a paciente que, como várias cirurgias que estão intrinsecamente ligadas ao processo de envelhecimento, a cirurgia de ritidoplastia é uma cirurgia de repetição, né? O tempo não para, os sinais do tempo vão continuar a ser impressos na nossa face, no nosso pescoço, e, portanto, muito provavelmente a gente no futuro vai precisar de uma nova cirurgia, de uma nova abordagem cirúrgica. Bom, gente, chegamos então ao final desse programa maravilhoso, de um assunto muito palpitante, cheio de detalhes. Como eu falei no princípio, vocês iriam se surpreender com a quantidade de detalhes e de coisas, de informações novas que provavelmente vocês nunca nem tinham ouvido falar. Pois é, chegamos ao final, agradeço demais a presença de vocês, mas antes do tchauzinho final, vamos passar para a nossa próxima âncora, nossa próxima anfitriã, que vai ser até o último programa do ano. Então, nós vamos com a Cíntia. Fala pra gente, Cíntia, qual será o tema, que eu já dei um spoilerzinho no meio. Nós todos já demos, porque é um tema intrinsecamente relacionado com a cirurgia de ritidoplastia, já que é um tema que trata da nossa beleza facial, né? Então, nós vamos falar dos tratamentos minimamente invasivos e das tecnologias. Esse, sim, é um tema super palpitante, né, Adriana? Como você falou, vibrante. Por quê? Porque esse tema, ele realmente evoluiu. Ele evoluiu muito, né? Mudou muito as perspectivas de tratamentos a nível ambulatorial, ou seja, dentro do nosso consultório que a gente pode oferecer às nossas pacientes, aos nossos pacientes. Então, nos aguardem que vocês vão adorar. Então, gente, obrigado pela companhia. Lembrem-se sempre de deixar o seu comentário, de curtir, de colocar qualquer dúvida ou qualquer sugestão, que a gente sempre gosta no nosso programa. Afinal de contas, esse é um programa feito por nós, mas com a participação de vocês, a gente consegue engrandecer e enriquecer cada vez mais. Se inscreva no nosso canal, não se esqueça de acionar o sininho para receber a notificação de novidade. E só me resta agradecer minhas amigas, sempre parceiras de sempre, Helena, Cíntia, Tati. Até a próxima, gente. Tchau!